Graça e paz, irmãs. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 1 do livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1, vamos rever tudo isso que nos foi dado para esse dia de hoje. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. As irmãs podem sentar. Isso, Deus fala com Josué no limite. Um limite. Nós lembramos que desde que Deus tira o povo do Egito, Ele já está levando esse povo para a terra prometida. O que é a terra prometida? É promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão. Para quem é essa promessa? Para a descendência de Abraão. Mas em Abraão, Deus chama duas descendências. Uma descendência física consanguínea através de Isaac. Uma descendência espiritual através de Jesus. A Bíblia diz em Romanos que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Fé é dom espiritual, fé é dom do Espírito. Então, para a descendência física, Ele dá uma terra física, geográfica, com inimigos físicos, a quem eles vão ter que lutar usando armas físicas. Para a descendência espiritual, Deus dá uma promessa que é um reino espiritual, onde os inimigos são espirituais. Por isso as nossas armas não são carnais, são espirituais. Assim como chega o momento em que Ele vai levar o povo a entrar, a possuir, a pisar a terra da promessa, chega o momento em que Ele leva a descendência espiritual para começar a sua promessa espiritual. Aqui Ele chega no limite. Enfim, eles chegam nas campinas de Moabe. Em Pisga, Deus chama Moisés lá em cima,
faz ele ver toda a terra e diz: para lá não virás. Deus tirou a presença física de Moisés, porque agora entra uma liderança nova. Mas essa liderança de Moisés, de Josué, tem alguma coisa para nós considerarmos. Deus agora diz para Josué: ei, meu servo Moisés é morto. Acabou. Não tem para que ficar falando, chamando, esperando. Morreu, acabou. Dispõe-te tu agora, atravessa o Jordão com o povo de Israel. Você já imaginou o que está acontecendo aqui? Quando o povo saiu do Egito, quem era Josué? Um escravo. E Moisés já era um príncipe egípcio, um homem cultíssimo, que estudou a ciência, a história, a geografia avançada do Egito. Um homem brilhante. E com Josué pensou: como que eu vou ficar num lugar de um homem que falava com Deus face a face, que batia na rocha, saía água, que estendeu a mão sobre o mar e o vento abriu o mar? Como que eu vou ficar num lugar desse? Deus diz para ele: psh, Moisés estendeu a mão sobre o mar, mas quem abriu fui eu. Moisés tocou a rocha, mas quem tirou a água da rocha fui eu. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O Deus aqui sou eu. Tu vais entrar na terra. Quer ter sucesso? Quer? Quer fazer prosperar o seu caminho? Quer? Quer ter prosperidade? A prosperidade que será tão falada na igreja do século 21, quer ter? Não te aparte do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas prosperidade. Josué, igreja, você vai entrar num reino espiritual. A prosperidade não é a prosperidade do mundo. Então, nós precisamos saber que assim como Josué entrou na terra, levou o povo, eles fizeram tudo direitinho, mas a proposta de Deus para aquele povo de Israel era muito grande. A proposta de Deus para eles era a seguinte: agora, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, se guardares a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar. Já derrubei qualquer coisa aqui. Não sei como é que põe de novo. Caiu alguma coisa aqui dentro. Desculpa. Se ouvirdes a minha voz, olha, aqui tem uma condicional, e guardardes a minha aliança, então você faz a sua parte, eu faço a minha. Sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Sabe por quê? Porque toda a terra é minha. Vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. O que vai acontecer? Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Legal? Legal. Está pronto. Eles fizeram isso. Se misturaram com os povos. Confundiram tudo. Quebraram a aliança. Até hoje nós vemos Israel subsiste porque tem uma aliança de Deus com Abraão. E quando Deus fez aliança com Abraão, Abraão estava dormindo. Deus prometeu pela sua misericórdia e bondade, pelo seu amor. Então agora, você sabe que Josué é Yeshua. É
tipo de Jesus. Deus chama, através de Jesus Cristo, um povo, uma descendência espiritual de Abraão, e o propósito de Deus é dar a este povo a promessa reino de Deus. Então, agora, no momento em que nós já chegamos na reta final dos últimos dias, porque os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Vem Jesus, começa o Novo Testamento. Deus, nós já vimos, falei da última vez que estivemos aqui, começa o Novo Testamento com duas mulheres. Duas gerações, uma nova e uma velha, Maria e Isabel. Aquelas duas maravilhas de mulheres iguaizinhas a você. A diferença é que elas nasceram, elas tinham dentro delas, uma tinha o precursor e a outra tinha o Salvador. Tudo bem. Vem Jesus. Jesus Cristo vem anunciando um outro reino. O precursor já abriu a boca, começa João Batista a pregar no deserto da Judeia. Arrependei-vos. Qual é o verbo? Arrepender. É metanoia. Sabe o que é metanoia? Vou andando aqui, chega aqui, pá! Volta. 180 graus. Volta. Sai desse caminho que tu ias. Volta. João Batista grita, arrependei-vos, por quê? Porque está próximo o reino de Deus. João Batista foi preso por Herodes, decapitado, acabou o ministério de João Batista ali. Surge Jesus Cristo na Galileia. Falando o quê? Arrependei-vos. Porque está próximo o reino de Deus. Então está acontecendo alguma coisa. Tem um reino que está vindo. É o precursor mandando arrepender. É o Salvador, o Redentor mandando arrepender. Será que nós temos falado isso? Ele mandou que se pregasse arrependimento para cancelamento dos pecados. Mas para quê? Isso é coisa lá do Antigo Testamento? Vamos ver. Vamos ver. Entra o momento. E vai Jesus, e deixa o seu evangelho, e vai na cruz, nós sabemos, e ressuscita. Tudo que Jesus mais se preocupou. Falar do Espírito Santo. Os discípulos não queriam saber do Espírito Santo. Porque eles estavam interessados no Messias. O Messias guerreiro, o Messias vitorioso, o descendente de Davi, que viria para tirar Israel da situação de escravos do Império Romano e botar Israel como uma nação mais forte, como foi na época de Davi. E Jesus Cristo ensinava o Espírito Santo, e dizia do Espírito Santo, os discípulos não queriam saber. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, Jesus dá 12 aulas sobre o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita, ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ora, o Salmo 115, versículo 16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então, os céus são de Deus, a terra é do homem. Jesus Cristo ressuscita e diz assim, ei, toda autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Então vocês vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando a eles o que eu vos tenho ensinado. Entre parênteses. Minha palavra vai ficar obsoleta. Vocês vão ter que enjambrar qualquer coisa nova. Vocês vão ter que modernizar tudo para poder serem aceitos. Vocês vão ter que dar um jeitinho para que vocês fiquem mais agradáveis.
Vão ter que se misturar com o mundo, porque não é possível viver no mundo sem se misturar com eles. É o que nós temos visto. Ele diz, façam discípulos de todas as nações, e ensine a eles o que eu vos tenho ensinado. E que Jesus Cristo tem ensinado está escrito na Bíblia. E ele diz, resultado disso, o que é que vai acontecer? Eu estou convosco todos os dias. Nós precisamos examinar a nossa fé. Que tipo de fé você tem? Porque Tiago nos fala 3 tipos de fé: a fé morta, a fé demoníaca e a fé dinâmica. Fé morta, você acredita em tudo aqui, você faz. Você acredita, você crê, você vive isso daqui. As pessoas podem ler em você o que está escrito aqui. Você é a carta aberta disso aqui. Então, se você sabe e você não faz, a sua fé é mortíssima, defuntérrima. Fé demoníaca. Demônio crê que Deus existe? Lógico. Ou vocês estão pensando que Satanás é ateu? Nem os demônios. Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles viam o que nem os discípulos viam. Os demônios. Porque são seres espirituais, eles olham do ponto de vista espiritual também. Já vieste para nos perturbar. Jesus Nazareno, bem sei quem és, o Santo de Deus. Isso é demônio falando. Para que serve essa fé dele? Será que a nossa não está assim? Todo judeu acordava de manhã, levantava a mão acima da cabeça e dizia: o Senhor Deus de Israel é um só Deus. Aí, quando Tiago escreve a carta que é endereçada aos judeus da dispersão, aos judeus convertidos, que os primeiros convertidos eram só judeus, né? Ele diz: crês tu que Deus é um só? Faze bem. Até os demônios creem e se tremem todos. Hoje o povo vem no púlpito, mente, diz safadeza, tudo mais. E nem treme, pior do que demônio. Nem treme. Aí ele dá exemplo da fé dinâmica. Quando ele fala da fé dinâmica, ele põe como exemplo Abraão e Raabe. E você vê por quê. Eles criam, eles obedeciam. A fé dinâmica é que leva você a obedecer sem pensar nas consequências. Deus mandou, vou fazer. Se não der certo, problema não é meu, é dele que mandou. É assim. Então, quando nós vemos, Jesus Cristo manda que se façam discípulos. Discípulos de quem? Dele. Discípulos de quem? Dele. Ensinando o que? O que ele tem ensinado. Consequência, estou convosco todos os dias. Começou. Jesus Cristo deu essa ordem, mas o que foi que Jesus Cristo disse para eles? Jesus Cristo disse: ide e fazei, mas agora não. Permanecei na cidade, até que do alto sejais vestidos de poder. Sejais empoderados. Eu não gosto desse verbo, porque esse verbo está tão deturpado. Essa história de empoderamento me dá vontade de vomitar, porque eu não aguento mais com isso. Isso a gente ouve na igreja, porque eu só vivo de igreja em igreja. Lá na favela eu não ouço falar de empoderamento. Chega na igreja, empoderamento da mulher, irmã. Eu digo: que mulher? Você alguma vez teve dúvida que você é mulher? Porque eu nunca tive. Eu aprendi.
No meu tempo não tinha exame para fazer. Nasceu, a gente vê a mulher. Nasceu, a gente vê o homem. Acabou. Aprendi isso. Olha, hoje em dia o médico já vê antes. O médico vê, a mãe vê, e depois que nasce, a criança vai dizer o que é que ele é. Que coisa mais idiota. Não dá para entender que gente inteligente assim, ele abraça a árvore para pegar o poder da árvore, a energia da árvore. Tudo bem. É o tempo que nós vivemos. Vem Jesus, ressuscita na festa vai sacrificado na Páscoa, como cordeiro. 3 dias depois, ressuscita na festa das primícias, porque ele é a primícia da terra para os céus. Fica na terra 40 dias. Eu acho isso maravilhoso. Porque enquanto Jesus estava na terra 40 dias depois de ressuscitado, o que ele queria? É o seguinte, de vez em quando ele aparecia para os discípulos e desaparecia. O que ele estava querendo criar nos discípulos? Uma mentalidade assim, a qualquer hora ele pode aparecer. A qualquer hora. E hoje ele não veio, quem sabe amanhã. E com isso os discípulos foram se acostumando com a ausência física dele, sabendo que a qualquer momento ele podia vir. Não é assim que nós vivemos? Mas Jesus deu essa aula durante 40 dias. Subiu. Mandou o Espírito Santo. Pá. Agora sim. Eu pergunto para você, para que é que Deus nos deu o seu reino, nos deu o seu Filho e nos deu o seu Espírito? Para quê? Para que foi? Não é para começar algo novo aqui. Você não vê que a terra agora é diferente? A terra é diferente. No dia que o Espírito Santo desceu, vai começar um negócio. Aqueles discípulos que durante 3 anos não serviram para nada. Em 3 horas com o Espírito Santo botaram o mundo de cabeça para baixo. Só foram 3 horas com o Espírito Santo que o negócio começou a acontecer. E Pedro diz por quê? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Você vê aqui Pedrão, judeu, dizendo isso para quem? Para a igreja, para a moabita, para a cananeia, para a gentílica. Ele não está dizendo isso para Israel ou para os gentios. Ele está dizendo para um povo específico que antes, vocês que antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora sim. Por quê? Porque vocês vêm pertencendo a um outro reino, ao reino que Deus desejou na terra. O que está acontecendo? Quando Jesus Cristo sobe, acontece uma aliança de sangue, selada. Toda aliança tem que ser selada com sangue. Tem um homem entronizado nos céus. Então Deus está entronizado na terra. Esta aliança é selada com o sangue do Filho do próprio Deus. Então, Deus passa a ter autoridade aqui. Então, o Espírito de Deus vem.
para habitar aonde? Não é nas cadeiras das igrejas, como a pessoa pensa, para santuários específicos. O que faz de você um santuário? No momento, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, em que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, você crê, você confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, então o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Olhe para você. Se o próprio Deus Espírito Santo está habitando dentro de você. 1 de João 1,5 diz: Deus é luz, e nele não há sombra alguma. Esse Deus que vem habitar dentro de você, ele não deixa de ser luz, porque vem habitar dentro de você. Entendeu? Então você carrega uma lamparina eterna dentro de você. O que você é? O que você é? Deus já estava anunciando isso, quando no capítulo 25 de Êxodo, ele diz para Moisés: Moisés, diz ao povo de Israel que me traga oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estufa azul, e púrpura, e carmesim, pelo de cabra. E ele dá uma lista e diz: e me construirão um tabernáculo, para que eu possa habitar no meio deles. Fizeram. E a arca, feita de madeira de acácia, forrada de ouro, o propiciatório era ouro puro, e lá dentro o testemunho. E Deus andava no meio do povo dentro, a presença de Deus numa arca de madeira de acácia. O que é que Deus estava dizendo? Um dia eu venho, mas a madeira da acácia é você. E Deus, enfim, traz a presença dele dentro de corações de pecadores. Mas, irmã, eu tenho isso, se quiser, vem aqui que começa. É só você crer em Jesus Cristo. Você confessa. E Deus lhe dá o Espírito dele, porque Deus é fiel. Não é que você mereça, não é que você é digno, mas é Deus, pela sua fidelidade, seu amor e sua misericórdia, faz isso com cada um de nós. Bem, aonde você anda, você é uma tocha da presença de Deus. E tem mais uma coisa: João Batista, ele abriu aquela boca santa. Eu acho que ele era meio brabo, mas eu também sou. Só que ele era o homem João. Ele disse assim, olhou para o povo e disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. O povo devia dizer: ele é doido. Hoje nós compreendemos. João batizava, imergia o povo na água. Quando o povo saía, o povo ia todo molhadinho, ali derramando água por onde ia. Jesus Cristo vem batizar, ele vem imergir, mas é no fogo. E quando você sai do fogo, você é uma tocha, apontando para cima. Os antigos gregos diziam que o fogo é elemento do céu, porque onde quer que você acenda, ele aponta para cima. E a água é elemento da terra, onde quer que você derrame, ela vai para baixo. Ele vem e ele lhe batiza com fogo. Aí você já tem o Espírito Santo dentro. Você fora é uma tocha. E Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49, ele abre a boca e diz assim: eu vim para atear fogo sobre a terra.
e bem quisera que já estivesse a arder. Então aí você pega isso aqui e você vê que a igreja tem tudo a ver com fogo. Porque Jesus Cristo lhe batiza no fogo, Ele batiza você no fogo. O que é que o fogo faz? O fogo lhe puxa para cima. É para ir tirando você do mundo. Vai tirando você do mundo. O que é o mundo, senão esse sistema mortal de pecado, onde nós vivíamos antes de sermos encontrados por Jesus Cristo. Você diz assim: eu sou diferente hoje. Engraçado, como eu gostava daquela farra do carnaval. Meu Deus, hoje eu tenho horror. Foi tirando você. O fogo foi sugando você lá de baixo. E agora que você está mais acima, quando você olha lá para baixo, você tem misericórdia. Um dia eu estava indo no presídio para pregar, e aquela amiga que me levava me disse: olha, eu quero que você vá lá em casa primeiro para a gente almoçar, depois vai para o presídio. Chegou lá, ela me trouxe umas revistas, Cruzeiro, Manchete, não sei o quê, do carnaval. E me mostrou um destaque na frente. Sabe aquela roupa, aquela moça sem roupa, em cima do carro alegórico? Não dava nem para ver o rosto dela, porque a intenção não é que vissem o rosto dela. Eu disse: por que você está me mostrando essas revistas de mulher pelada aqui? Ela olhou para mim chorando e disse: olhe no rosto dela. Era aquela irmã. Eu disse: menina, você saía assim pelada, em cima do carro alegórico? Ela disse: é. Eu disse: puxa vida, desse pecado eu não vim, eu vim do outro. Todos nós fomos tirados do império das trevas. Mas você vê que aquela moça hoje, ela sentia dor por um dia ter estado lá. Mas ela recebeu a misericórdia de saber que Jesus a batizou no fogo, a arrancou dali. Mas por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque agora, a partir do momento em que você se rende a Jesus Cristo, você entra numa situação diferente. Você começa a fazer parte de uma raça diferente na terra. Olha, quando os anjos e os demônios olham para um crente aqui na terra, eles veem uma pessoa esquisita, um ser humano com uma lamparina aqui dentro, uma tocha de fogo. Isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu. Pedro abriu a boca, 3.000 tochas dentro. Começou um povo diferente, um povo que anda na rua e a luz está lá dentro, queimando acesa. Tem uma expressão na Bíblia, e Paulo cheio do Espírito Santo, e Pedro cheio do Espírito Santo, e Estevão cheio do Espírito Santo, só tem um jeito dessa tocha crescer: é você botar combustível. É você botar combustível. Lembra quando Paulo diz aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito? Como é que você apaga? É se você não coloca combustível, e o combustível é a palavra de Deus. No momento em que você espiritualmente é filho de Deus, você entra na terra da promessa de Deus para a igreja. A terra da promessa é um reino espiritual. Agora,
Os inimigos são espirituais. As armas têm que ser espirituais. Você é uma pessoa diferente, mas você tem que crer que é uma pessoa diferente. Você tem que crer. Um dia uma senhora disse para mim: irmã, quantas vezes por ano a senhora vai ao Egito? Eu disse: só vou ao Egito quando alguém paga a minha passagem. Por quê? Porque a senhora vai muito a Israel. Eu digo: eu vou onde tem que ir. Mas quando a senhora vai ao Egito, a senhora vai ao museu? Eu disse: vou. Irmã, a senhora entra no museu? Eu digo: é lógico. Mas nós fomos ao Egito. Mas a pastora que nos levou não nos deixou entrar no museu. Eu disse: mas por quê? Lá dentro está cheio de demônio. Eu disse: pior para eles. Quando eu entro, eles têm que sair. O problema é deles. O problema é deles. Agora eu sou luz, vou me esconder de trevas. Você entendeu? A pessoa não discerniu o reino. Se eu sou filha de Deus, eu estou no reino de Deus. Eu tenho autoridade, mas a minha autoridade não é para ser melhor do que os outros. Não é para mandar nos outros. Não é para me vestir de modo mais caro. A minha autoridade existe no fato de que eu vou lutar contra o pecado. E na maioria das vezes, lutando contra mim mesma. Eu digo sempre para Ângela: Ângela, eu oro para que Deus me livre de mim. Me livre de mim. Me livre dos meus maus pensamentos, dos meus maus desejos. Porque eu não vivo na prática do pecado, mas a minha tendência é pecaminosa. E nós precisamos ser fortes e corajosos para fazer o que está escrito no livro da lei. Força e coragem para fazer o que está escrito. Para não nos apartarmos da direção que nós temos daqui. Por isso, ninguém vai conseguir essa força e essa coragem fechando a Bíblia domingo para abrir no outro domingo. Não pense que eu estou dizendo uma brincadeira. Bíblia é para ser comida. É para você comer. É palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar em você e ser o seu nutriente. Jesus Cristo, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida em si. O que é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Quando Deus disse para Josué: ser forte e corajoso, Ele está dizendo para nós: Josué cria em Deus. Josué sabia tudo o que estava certo. Josué sabia que a terra foi dada a eles, mas ai dele, segundo está escrito, que se apartasse do livro da lei. Ele sabia de tudo, sabia que a terra era deles, sabia que Deus ia na frente, ele tinha toda essa fé, mas Deus disse: sabendo isso tudo, não te aparte do livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Ora, nós também sabemos o que é certo e o que é errado. Nós também cremos que Deus está conosco. Mas, e o livro? Como é que está? Esse espírito de Jezabel
que é o espírito de silenciamento da palavra de Deus, Jesus Cristo fala dele para a igreja em Tiatira. Por que nós nos apartamos desse livro? Que espaço a palavra de Deus ocupa na sua vida, não vai ter sucesso, não vai ter progresso, se você não estiver com a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Olha, a Bíblia diz, em Atos 2, versículo 17, que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Primeiro século. Nós estamos no século 21. Então, nós estamos na rebarba dos últimos tempos. Cada vez nós sentimos uma defasagem na palavra de Deus. A palavra pregada sempre menos. Precisa ter muita história para explicar a palavra. Precisa ter tanta coisa para dizer a palavra. Personagens bíblicos viraram piada. Outro dia, alguém veio me falar do José, marido da Maria, mãe de Jesus. Ridicularizando o pobre do homem, disse: cala a boca. Cala a boca, comigo você não faz piada de personagem bíblico. Por mais engraçado que possa parecer, eles estão ali. E nós precisamos aprender, porque Deus disse: a meu povo ensinarão a discernir o santo do profano. Tem muita coisa para fazer piada. Por que nós vamos pegar os livros da Bíblia? Você vê, a nossa nação, pega a figura de Jesus Cristo e bota no carnaval para apanhar do diabo. E todo mundo batendo palma e aplaudindo. O que é isso que nós estamos fazendo? O que é isso que nós estamos fazendo? Do modo como existe aquele que quer exterminar com Israel, existe aquele que é a descendência física de Abraão, ele quer exterminar a descendência espiritual. Quando Israel saiu do Egito, atravessou aquele mar, às vezes nós pensamos que foi lindo atravessar o mar, que maravilha, que poema, o poder de Deus, que espetáculo. Vá, passe lá. Um paredão de água imensa de um lado, outro do outro, e aqui no meio, asfalto não, meu irmão. Crateras, lamas, pedras, tudo que você pode imaginar para atrapalhar. Mulheres grávidas, velhas, crianças, rebanhos, todo mundo de trouxa. Trouxa, não tinha mala Samsonite e nem mochila, era trouxa. Carregando, com medo, chorando, apavorados, de noite. Quando eles chegaram do outro lado, que você acha que eles eram? Um povo andrajoso, mas pareciam uns mendigos, sujos, sedentos, cansados. E Deus diz, e quando eles saem dali 3 dias andando, e cadê água? No deserto. Eu morei no deserto 3 anos. Maior problema é a água. E ali é muita pedra. Foi. Acharam um lugar, tinha água, caíram de boca, a água era amarga.
E Deus disse: Moisés, põe esse galho de árvore aí. O povo bebeu. Dali mais 3 dias chegaram em Rafidim. Não tinha água nem amarga, era pedra. Aí tinha um povo que estava pelo deserto, que ficava ali do Neguebe para a península do Sinai. Amaleque. Eita, Amaleque! Quando olhou aquele processional de mendigos andrajosos se arrastando, sujos, não tinham exército, não tinham armas, nada, fracos. Eu vou matar todinhos. Saíram do Egito, vou matar todos. Amaleque era essa população que ficava ali no deserto. Por quê? Porque ali ele mataria todo o Israel. Todo filho de Jacó. Mataria de uma levada só, fácil, fácil. Olha o que Deus diz para os judeus. Lembra-te de que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado. Tentou matar, exterminar. Quem era Amaleque? O primogênito de Elifaz. Quem é Elifaz? O primogênito de Esaú. Lembra que Esaú desde o início queria matar Jacó? Ele disse: virão os dias de luto pelo meu pai, e então eu matarei Jacó. E Isaac e Rebeca mandaram Jacó para Padan Aram, para a terra do seu tio Labão. Entendeu? Esse espírito de Amaleque, que vem para acabar com Jacó. Jacó é Israel. Esse espírito, ele se perpetua para acabar com Israel. Eles não querem um Estado, eles não querem a terra, eles não querem que tenha um judeu no mundo. Chamam o espírito antissemita, eu não concordo com o termo, mas porque não são só os judeus que são semitas. Tem outros povos que são semitas, mas tudo bem, isso daí não faz diferença. Você vai ver esse espírito de Amaleque se perpetuando. Chega no livro de Esther, quem foi? Ramã, filho de Ramedata, Agagita. Agag era o rei amalequita do tempo de Saul, que Saul não quis matar, trouxe para Samuel matar. Ele vai se perpetuando. Hoje, ele se chama Ramá, Hezbollah, Irã e até Brasil. É o mesmo espírito que quer acabar, exterminar com a descendência física de Abraão. Existe o espírito que quer exterminar com a descendência espiritual de Abraão, que é a igreja. Só que a arma que ele usa para a igreja é contaminando. Ele entra na igreja contaminando. Você começa na religiosidade, pelo menos. Você vira cristão, pelo menos. Pelo menos eu não bebo. Pelo menos eu não fumo. Pelo menos eu não adultero. Pelo menos. Você vira cristão, pelo menos. Esse é o espírito, quando a Bíblia diz que o dragão de 7 cabeças, capítulo 12 de Apocalipse, se interpôs diante da mulher para ela não dar à luz ao filho varão, significa se interpôs para a igreja não produzir o remanescente santo. Mas a igreja produz, porque Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Entendeu?
Então, esse Espírito, ele tem colocado no mundo, na igreja, os asseclas dele desde o início. Falsos profetas, falsos mestres, filosofias tantas. E hoje nós não precisamos mais de epicureus e estoicos. São os sofistazinhos que ficam por aí, cada um trazendo sua filosofia. E eu não sei porque que a gente gosta tanto de sofismas. O povo fica encantado. Agora tem um coach que me diz que eu sou perfeito. Eu tenho que pensar, eu sou perfeito, eu sou poderosa. Eu sou a Deus, viu? A Bíblia diz que eu sou filha de Deus. Então eu tenho que crescer filha de Deus. E só tem um modo de ser filha de Deus, é sendo forte e corajosa para lutar, porque eu já tenho a vitória certa contra o pecado que tenazmente nos assedia, como diz o autor da carta aos Hebreus. Eu preciso saber que se Deus me chamou como mulher, agora para a igreja do século 21, eu sou mãe, eu tenho que ser mãe segundo a palavra de Deus. Eu sou filha, eu tenho que ser filha segundo a palavra de Deus. Eu sou esposa, eu tenho que ser esposa segundo a palavra de Deus. Sou solteira, tenho que ser solteira segundo a palavra de Deus. Eu sou viúva, eu tenho que ser viúva segundo a palavra de Deus. No reino de Deus não tem tico-tico no fubá. Então nós precisamos saber que quando Deus diz que é forte e corajoso, é para ser forte e corajoso para fazer o que está escrito no livro. Mas como que eu vou fazer o que está escrito no livro se eu não conheço o que está escrito? Se eu não sei o que está escrito? Olha aqui, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aquela primeira carta aos Coríntios, você já viu que cada capítulo é uma lambada. Lambada não, agora virou dança. É uma lapada. Cada uma. Eu gosto quando ele entra, acho que ele já estava bravo. No capítulo 12. Ele diz assim: irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. E palavra boa. Meus irmãos, tem duas palavras que se parecem: ignorância e insciência. Se você perguntar para minha irmã, como é que se faz uma cirurgia num dente? Eu digo, eu não sei, não estudei odontologia. Eu sou insciente, eu não tenho obrigação de saber, porque eu não estudei, então eu não tenho conhecimento científico daquilo. Mas se você perguntar para minha irmã, quais são os ministérios que Jesus deixou para a igreja, e eu disser, não sei, eu sou ignorante, porque eu tenho que saber, é minha obrigação saber, porque eu prego a palavra de Deus. Então eu sou insciente quando eu não tenho obrigação de saber, mas quando eu tenho obrigação de saber e não sei, eu sou ignorante. E o que nós temos visto hoje é muita ignorância dentro da igreja. As pessoas me dizem coisas que eu fico com medo, eu fico preocupada, eu fico triste de ouvir o que eu tenho ouvido. Uma mulher foi se regozijar comigo, porque a sobrinha estava grávida. Eu disse, mas que bom. Minha filha, não era essa sua sobrinha que vivia com outra mulher, largou o marido que era pastor,
E o filho está vivendo com ele. Mas agora ela está com um namorado, pelo menos é homem. Eu digo, virou pelo menos. Me diga uma coisa. A imoralidade sexual é pecado. Não importa se está praticando o sexo com animal, com boneco de borracha, com o mesmo sexo, do jeito que for, é imoralidade sexual. Não pode um filho de Deus fazer isso, porque o que tem nele é o Espírito Santo. Se ele não sabe disso, está pecando por ignorância. Pecado é ofensa a Deus. Você tem o Espírito. Você é uma raça diferente na terra. É uma raça que nunca houve antes. Porque o negro tem pele negra, cabelo duro. O branco tem pele branca, cabelo liso. E assim as outras raças. Mas uma raça na terra que tem dentro uma fogueira é a raça eleita. Você é a nação santa. Porque uma nação tem leis. Uma nação tem bandeira. Uma nação tem sua própria língua. Uma nação tem seu governo. Você é uma nação santa, porque o seu governo é santo. A sua bandeira é Jeová Nissi. As suas leis são santas. A sua posição é elevada. Começou isso na terra no dia de Pentecostes. Começou isso na sua vida, o dia em que você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você creu, você abriu a boca e você proclamou que aceitava Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador. Então, agora, o que eu quero dizer para você? Quando você entra nesse reino, você entra nessa situação, você ainda está na terra, mas você espiritualmente é um luzeiro. Você precisa ter consciência, e você só vai conseguir viver como filho da luz se você mantiver a candeia acesa. Se você mantiver o combustível que é a palavra, para não apagar o espírito. Parece que nós temos ouvido muito e achamos que é impossível. Deus jamais vai pedir de nós alguma coisa que seja impossível. Deus jamais vai exigir de nós alguma coisa que Ele não tenha dado antes. Se Deus chama você, agora como mulher, e lhe dá filhos, e lhe dá marido, e lhe dá um lar, é porque Ele tem um chamado de você como mulher, para criar filhos segundo o coração dEle, mas o manual do fabricante é esse. Ele fabricou um filho no seu ventre. Você não sabe fazer filho, minha querida. Você não sabe fazer nem esse negócio aqui. Seu marido também não sabe. Seu marido deita com você. Quem faz o filho é Deus. E Deus bota. Enquanto Ele tece, Ele vai dando dons, atributos, para você criar para Ele. E por isso você tem que aprender dEle. E por isso você tem que vir aqui ao manual daquele que fabricou seu filho. Esse é o manual. Esse é o manual. É preciso que você saiba que de você não sabe. Às vezes você teve uma mãe que também não sabia, mas hoje você sabe. Venha para a palavra de Deus. Venha aprender como deve ser. E você pode aí no seu lugar estar pensando, já estraguei tudo.
Agora não tem mais jeito que isso. Para o Deus que criou os céus e a terra, e todos os universos visíveis e invisíveis. Para esse Deus que faz chover, para esse Deus que traz o sol todos os dias. E como diz a nossa poetisa e cantora Estela, não há noite que impeça o nascer do sol. Para esse Deus existe alguma coisa demasiadamente impossível? Agora entre no caminho que você nunca andou e você converse com Deus e diga para Ele: Senhor, agora eu sei, eu fiz tudo errado, agora eu chego para o Senhor como uma criança que traz o brinquedo quebrado e diz: papai, conserta, porque da agora em diante eu quero andar assim, na Tua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós chegamos diante de Ti, com os nossos filhos que não soubemos criar, com um casamento que não soubemos conduzir, com uma vida completamente fora do Teu padrão. Temos desejo de mudar, mas nós sabemos que de nós mesmos não dá. Portanto, nós chegamos a Ti, Senhor, para Te pedir, Pai. Foi Jesus Cristo que me disse que é para eu chamar o Senhor de Pai. Pai, nós Te pedimos pela Tua misericórdia, que o Senhor esteja neste momento recebendo o nosso lar todo estragado, a educação e a formação dos nossos filhos arrebentada, tudo desarrumado. E nós Te pedimos, Senhor, aceita-nos para aprender de Ti. Ensina-nos pelo Teu Espírito na Tua palavra e opera um milagre. Tu és o mesmo Deus de antes. Tu és o Deus que chamou à existência todas as coisas invisíveis. O que é, Senhor, para Ti? Estender a mão sobre a minha casa, sobre a minha família e mudar todo este quadro. Eu Te peço, Senhor, olha para o meu coração. Não tem nada em mim que seja bom se for de mim, mas tem uma coisa que Tu criaste em mim, um desejo imenso de Te servir, um desejo imenso de ter uma família santa, um desejo imenso de ter uma casa onde o Teu nome é glorificado. Mas sem Ti eu não vou poder. Foi o Senhor Jesus que disse: sem mim nada podereis fazer. Portanto, agora, Senhor, eu Te confesso que eu me arrependo. Eu Te confesso que eu não gosto do que andei fazendo. Não tenho nenhum prazer no meu pecado de outrora. Mas isso prejudicou, Senhor, demais aquilo que eu tenho hoje. Também a Tua palavra, Senhor, me ensina que aquilo que eu semeei eu vou colher. Mas essa colheita eu entrego nas Tuas mãos, Te pedindo a Tua misericórdia. Estende, ó Pai, a Tua mão sobre a minha casa, sobre os meus filhos, onde quer que eles estejam. E faz, Senhor, o Teu nome glorificado na minha casa, na minha família. Cria em mim esse coração que Te busca. Queima este fogo dentro de mim, essa chama de amor por Ti, porque eu desejo Te servir, fazer a Tua vontade e proclamar o Teu nome, Senhor Jesus, para que todos ouçam que Tu és Senhor, único e verdadeiro de toda a terra e também dos céus. Pai, nos rendemos diante de Ti, Te agradecendo
por essa oportunidade que temos de nos reunir, pedindo ao Pai, toma nos teus braços a liderança dessa igreja, toma nos teus braços pastores, presbíteros, o grupo de mulheres com o qual tens falado sobre isso aqui, cada uma delas, a sua casa, os seus filhos, a sua vida, marido, e que o Senhor se alegre em nós. Isso é o que nós lhe pedimos, lhe agradecendo em nome de Jesus. Amém.